Na aula de hoje, você vai aprender um pouquinho mais sobre a limpeza de pele na paciente gestante. E se você já está assistindo, gravado pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, tá? Então, esse nosso assunto, de hoje costuma ser uma situação que preocupa, vários profissionais quando ele precisa realizar esse procedimento, a limpeza de pele na paciente gestante, tá? Então, a primeira coisa, nós temos que lembrar quais são as alterações que podem acontecer nesse período, tá? Esse período da gestação e que vão estar diretamente relacionadas com o meu procedimento, tá? Então, quando eu falo na pele, dessa minha paciente gestante, eu observo que tem duas situações principais, tá? Que normalmente acontecem. Um aumento da produção sebácea, tá? Então, a pele pode se apresentar um pouco mais oleosa, tá? Então, aumentar essa oleosidade e, em decorrência disso, a paciente pode observar o surgimento de comedões, Então, isso vai incomodar e ela vai querer remover esses comedões. E nós sabemos que o melhor procedimento é a limpeza de pele, com o profissional. Algumas outras situações, dependendo um pouco do biotipo cutâneo dessa paciente, ela pode até se apresentar um pouco desidratada, um pouco mais ressecada, e aí a conduta seria incluir hidratantes nesses cuidados dessa paciente e já realizar esse procedimento da limpeza de pele com uma hidratação, tá? Mas o que a gente observa com mais frequência é o aumento da oleosidade, porque a maioria das peles são mistas a oleosas, então é o que ocorre com mais frequência, tá? E uma outra situação que é importante é que nesse período gestacional, a paciente tende a apresentar um aumento na produção da melanina, tá? Então, nós sabemos que a melanina é um pigmento, uma proteína produzida pelos melanócitos, e ela é o pigmento responsável pela coloração dos olhos, dos cabelos, da pele, e nesse momento, durante a gestação, essa produção vai estar aumentada, tá? Isso porque a gestação é um processo que desencadeia um estímulo ao aumento da produção do hormônio melanoestimulante, que é o MSH, tá? Um hormônio produzido pela hipófise que vai atuar diretamente sobre os melanócitos, tá? Aumentando então essa produção de melanina. Então, a partir disso, eu sei que é uma pele que tem uma tendência a apresentar hipercromias, tá? Então, se eu for ainda avaliar o fototipo dessa paciente, então se lembram, lá da tabelinha de fototipos, que eu tenho os fototipos de 1 a 6, de 1 a 3 são peles brancas, e a partir do fototipo 4 eu tenho as peles morenas até a pele negra, que é o fototipo 6. Então, essas peles com maior quantidade de pigmento, elas já têm naturalmente uma tendência maior a desenvolver hipercromias, que são as manchas escuras, na pele. O fototipo 3 é uma pele branca, tá? Mas é a pele branca que tem mais melanina, De todos os 3 fototipos brancos, é a que tem mais melanina. Então, eu já começo a observar uma tendência, tá, maior ao surgimento de lesões, hiperpigmentadas a partir do fototipo 3, tá? Então, se a minha paciente está, fototipos mais baixos, ela já tem uma tendência natural menor a hipercromias, mas ela também vai estar com a produção aumentada, tá? E as pacientes que têm fototipos mais altos, podemos considerar a partir do 3, que já tem uma produção maior naturalmente, vão estar mais aumentadas ainda, tá? Então, normalmente são essas alterações, tá, que ocorrem na pele, que são importantes, tá? Então, por conta dessa oleosidade e surgimento de comedões, que muitas vezes ela vai procurar pelo atendimento, tá? Vai buscar para realizar essa limpeza de pele. E o outro fator, que é essa questão da melanogênese, aumentada, que eu preciso tomar alguns cuidados, tá? Então, já pontuamos aqui quais são as alterações, mais específicas para esse nosso caso que nós observamos durante esse período gestacional, tá?
E aí, quando eu olho para o procedimento, né, a limpeza de pele, nós sabemos que nós temos todo um passo a passo, uma sequência, mas nós temos alguns pontos que poderiam ser considerados como pontos críticos, digamos assim, tá? Que são aqueles que eu preciso ter mais cuidado, são passos bem específicos, tá? Então, normalmente é com relação à esfoliação, a emoliência e as extrações, tá? Por que eu falo que são pontos mais críticos, tá? Todos os passos são, né, igualmente importantes, mas alguns têm efeitos mais... dependendo da forma que você aplica, né, um efeito mais agressivo sobre a pele. Então, a esfoliação, né, eu posso realizar desde uma esfoliação muito suave até uma esfoliação mais agressiva. Normalmente, dentro desse procedimento, a limpeza de pele, nós priorizamos sempre esfoliações mais suaves, tá? Porque é um procedimento básico, é o início do tratamento e eu tenho uma sequência, né, longa. Depois da esfoliação, eu ainda tenho emoliência, que eu altero o pH, eu tenho extrações. Então, se eu sensibilizar essa pele lá no início, né, no meu segundo passo, que é a esfoliação, isso pode inviabilizar a sequência do procedimento, tá? Então, mas essa esfoliação eu considero crítica, por quê? Porque depende do esfoliante que você utiliza e da forma que você aplica, tá? Esse esfoliante. Então, eu posso fazer desde uma esfoliação física até uma esfoliação enzimática, mecânica, química, tá? Então, na limpeza de pele eu priorizo mais suaves e nessa minha paciente, tá? Eu preciso priorizar mais ainda, eu preciso dar mais atenção para essa questão, tá? Justamente pelo aumento da produção de melanina, tá? Então, eu utilizo normalmente na limpeza de pele o esfoliante físico, tá? O esfoliante físico, só pra gente relembrar, é aquele cosmético com micropartículas, tá? Então, ele promove uma esfoliação por atrito. Eu aplico na superfície da pele e massageio aquele cosmético e essas micropartículas vão descompactando as células mortas, tá? Então ele é considerado um esfoliante suave, um esfoliante mais básico, né? Mas o que acontece? Depende da concentração das micropartículas e depende também da forma de aplicação. Então, se eu tiver um cosmético, um esfoliante físico com poucas micropartículas, ele vai ser mais suave do que aquele que eu tenho uma quantidade maior, ou seja, uma concentração maior de micropartículas. Esse com concentração maior, ele vai ser mais abrasivo, ele vai esfoliar mais, tá? E se o profissional aplica com bastante cuidado, tá? Umedece a pele antes, massageia levemente, né? Até observar que o produto já está começando a secar, vai ser bem suave. Mas se eu aplico sobre a pele seca e eu coloco mais pressão no momento, né, de massagear esse produto na pele, massageio por mais tempo, eu vou fazer uma esfoliação mais agressiva, tá? E eu tenho que lembrar que toda vez que eu promovo algum tipo de agressão, tá, na superfície da pele, eu tenho uma tendência de que a produção de melanina aumente, tá? Então, principalmente, é claro, se eu chegar a desencadear um processo inflamatório, tá? Então, se às vezes, né, eu vou usar o esfoliante físico, ok, mas eu não observo essa questão da quantidade de partículas, eu não umedeço a pele antes, e aí eu massageio muito, além do necessário, e às vezes em alguma região eu lesiono essa pele, tá? Porque isso pode acontecer, não é porque ele é um esfoliante mais simples que ele tem uma garantia de ser sempre muito suave, né? Então depende desses pontos, tá? Então, se às vezes eu, né, esfoliar, mas não ter esses cuidados, eu posso ferir a pele em algum local, ela ficar mais sensibilizada. Se eu sensibilizo, se eu lesiono, eu vou desencadear um processo inflamatório. E o processo inflamatório é uma das situações que promovem o aumento daquele hormônio, tá? Que eu acabei de comentar com vocês, que é o MSH, e que depois vai estimular os melanócitos a produzir mais melanina, tá? Então, essa esfoliação eu preciso ter bastante cuidado, tá? No geral, em todos os meus pacientes, tá? Na limpeza de pele, por conta de não sensibilizar a pele logo no início do procedimento, e no caso da minha paciente gestante, por conta desse risco de hipercromias, tá?
Depois eu tenho o ponto que é a emoliência. A emoliência eu considero, né, um ponto crítico também no procedimento da limpeza de pele no geral, porque eu tenho uma necessidade, né, quase que uma obrigação de realizar uma emoliência bem feita para que eu consiga promover as extrações, que é o ponto principal da minha limpeza de pele. Então, se eu não tiver uma boa emoliência, que eu não conseguir realizar essas extrações de forma satisfatória, de preferência, né, o mais confortável possível para o meu paciente, o meu procedimento vai estar, não vai atingir o resultado desejado, né? Não vai atingir o seu objetivo principal. E ainda, se ela não foi boa o suficiente, eu posso, né, na tentativa de remover mais e melhor lesões, ainda ferir essa pele, tá? Então, quando eu falei, né, ferir novamente essa pele, novamente eu penso no risco de hipercromias, tá? Manchas mais escuras. Além disso, tá? Voltando também para esse caso, né, da gestante, eu tenho essa questão, né, da hipercromia, mas tenho também a questão do princípio ativo, tá? Qual princípio ativo que eu posso utilizar com segurança para promover essa emoliência, tá? E depois, um outro ponto crítico é o momento das extrações, tá? Então, as extrações, que é o ponto central, o objetivo principal, não que seja somente esse, né? Mas o objetivo principal da minha limpeza de pele, e que eu corro o risco também, né, de lesionar essa pele. Então, eu preciso observar estes pontos, tá? Dentro da limpeza de pele, são nesses passos que eu preciso ter um cuidado a mais, tá? Então, quais são onde eu preciso estar atento com relação ao paciente, tá? Primeiro, a questão do posicionamento. Como que ela vai ser acomodada ali na maca para fazer o procedimento, tá? Então, ela tem que estar com a lombar retificada, mas ela não pode ficar muito tempo apoiada sobre essa região, tá? Então, você vai colocar um rolinho, uma cunha sobre os joelhos, tá? Para ela retificar a lombar, apoiar toda a maca, e ela vai, durante o procedimento, ela pode virar um pouquinho de ladinho, um pouquinho para o outro lado, tá? Isso é importante. E também, para o conforto da paciente, o tempo, tá? Então, não exceder muito tempo, não realizar um procedimento muito longo, tá? Normalmente nós sabemos que essa limpeza de pele já é um procedimento extenso, que costuma ter duração de aproximadamente 1h30, tá? Então, o ideal é que você consiga acelerar os passos, tá? Para que você faça em um tempo menor, tá? Se você conseguir realizar em 1h, 1h10, até 1h15, tudo isso vai ser favorável, tá? Principalmente para aquela gestante que já está em uma fase mais avançada, né? Senão vai ficar muito desconfortável para ela, né? Por conta do volume abdominal, realmente, né? Fica desconfortável. Então, você tem que observar essa questão de posicionamento e conforto do paciente durante o procedimento, tá? Depois disso, nós temos um outro cuidado, que é com relação aos cosméticos, tá? Que eu posso utilizar ou que eu não posso utilizar nessa pele, tá? Então, eu não posso utilizar ácidos, tá? Não é interessante que eu utilize ácidos. Nem todo ácido vai atingir a corrente sanguínea, tá? Porque quando eu falo em um efeito sistêmico de um ácido, ele pode afetar o bebê, né? Afetar o feto, causar algum tipo de malformação fetal, tá? Então, por exemplo, o ácido retinóico, ele é um ácido que tem essa capacidade, tá? De causar algum tipo de malformação, tá? No feto. Já tem outros ácidos, como por exemplo um ácido glicólico, né? Não teria esse risco, mas nós procuramos evitar todo tipo de ácidos, até porque ele pode causar às vezes uma irritação, pode causar um tipo de lesão. Eu tenho que observar que esse paciente, né? Essa paciente gestante, normalmente ela apresenta uma certa instabilidade emocional, né? Tanto por uma questão hormonal quanto por uma questão do momento, né? Uma apreensão, né? Por conta de tudo que envolve, né, a chegada desse bebê. Então, muitas vezes, essa questão, né, essas questões emocionais, questões de estresse relacionado, né, à chegada do filho, elas podem se manifestar como alterações cutâneas, tá? Então, às vezes, surgimento de pápulas, né, surgimento de pústulas, esse próprio aumento de oleosidade. Então, não só a questão hormonal, mas a questão emocional também, né, e de estresse,
Então, qualquer tipo de recurso que eu sei que possa, né, tem uma chance de causar uma sensibilização, é melhor que eu evite, tá? Então, não vamos utilizar durante a limpeza de pele, né, dessa paciente gestante nenhum tipo de ácido. Então, normalmente, onde que eu encontro ácidos, tá? No higienizante, né? Eu posso ter um sabonete ou um gel com ácido, tá? Então, eu já não vou utilizar para ela. O meu esfoliante, né? Como eu falei, eu poderia optar por um esfoliante químico dentro de uma limpeza de pele convencional, mas no caso da paciente gestante, não, tá? Não vou optar pelo esfoliante químico. Em outro momento seria uma máscara, né? Existem máscaras que têm ácidos também na formulação, ácido glicólico, ácido salicílico, também não vou utilizar, tá? Então, com relação aos cosméticos, evitar, na verdade, né, não vou utilizar ácidos. E também a questão do emoliente, tá? Que até já, né, levantei aqui para vocês quando nós falamos desse passo crítico aí da limpeza de pele, que é a emoliência, tá? Então, normalmente, nós utilizamos para emoliência um cosmético e associação com o calor, tá? Na maioria das vezes, tá? É claro que depende muito, né, da escolha de cada profissional, eu vou utilizar um emoliente cosmético, que é a trietanolamina, tá? O princípio ativo, que ela pode se apresentar em solução ou em creme, gel, tá? E a fonte de calor externa, normalmente, né, na maioria dos casos, utilizamos o vaporizador com ozônio, tá? Então, nós encontramos esses cosméticos emolientes com a trietanolamina e hoje a maioria das marcas trazem uma associação com outros ativos, tá? Então, normalmente ativos anti-irritantes, ativos calmantes. E também encontro, dentro de algumas marcas, os emolientes livres de trietanolamina, tá? Então, é aquele emoliente que não tem a trieta. E aí, é esse que nós vamos escolher, tá? Então, também existe uma restrição, tá? Um cuidado, o se evitar a utilização do emoliente trietanolamina na paciente gestante, tá? Então, eu tenho opções, tá? Que seriam outros ativos que eu encontro, principalmente os óleos, tá? Então, óleo de girassol, óleo de gergelim, óleo de abacate, óleo de semente de uva, tá? Então, vários óleos. Outra opção, lauril éter sulfato de sódio, também pode entrar, né? Como um emoliente. Hidratantes, como algas marinhas, por exemplo, tá? É um ativo hidratante. Aloe vera, que é um ativo anti-inflamatório e hidratante. Então, eu posso optar, eu devo, na verdade, optar por estes cosméticos emolientes que não contêm a trietanolamina, tá? Nós sabemos que tem outros ativos que são contraindicados para essa paciente gestante, como, por exemplo, ureia acima de 3%, que é um ativo hidratante, mas ele é mais utilizado para hidratação corporal. Cânfora, mentol são ativos também contraindicados, tá, para essa paciente, mas que normalmente nós não encontramos assim com tanta frequência nos produtos faciais, tá? Eu já encontrei emoliente com esses ativos, mas não é tão comum, mas né, devo evitar também. Se tiver, por exemplo, em algum tônico, tá, um tônico adstringente, né, que pode conter um ácido salicílico, eu não vou utilizar, um mentol, uma cânfora, não vou utilizar, tá? Então, eu tenho que observar também outros princípios ativos que são contraindicados para essa paciente, tá? Optando por esse livre de trieta, eu posso associar o calor, tá? Então, não tem nenhuma contraindicação com relação ao uso do calor. Preparo a minha pele da forma que eu estou habituada, né? Com compressas ou com uma máscarazinha, né? De TNT, ou às vezes só aplico o cosmético e coloco o calor, respeitando ali a distância, né? Tudo certinho, mas eu posso utilizar o calor, não tem problema, tá? Só tem uma questão, às vezes o paciente, todo paciente, não somente a gestante, ele pode sentir uma certa dificuldade para respirar, tá? Um desconforto no momento que eu coloco o vaporizador. Então eu devo sempre priorizar um posicionamento que não venha, né, de baixo para cima, de encontro, né, ao nariz. E com a paciente gestante, dependendo dessa questão também, né, do volume abdominal, do estágio da gestação, ela tem dificuldade de ficar com a cabeça totalmente, né, retificada, então sempre um apoio, um travesseirinho, alguma coisa para ela ficar com a cabeça um pouco elevada, e às vezes ela pode se sentir mais sufocada com esse vapor, tá? Então eu falo assim, quando eu estou nesse momento,
eu nunca devo afastar do meu paciente, né? Qualquer paciente. Ah, fica aí no vaporizador que eu vou um pouquinho ali tomar um café, né? Eu falo, a gente não pode fazer isso. Com a gestante, muito menos, tá? Então, passar para ela essa segurança. Muitas vezes, nesse momento, ela está com os olhos cobertos, né? Com um tônico, uma loçãozinha calmante, um soro fisiológico. Então, né? Olha, eu estou aqui o momento todo. Qualquer desconforto que você tiver, você me avisa, tá? E depois nós temos um outro ponto que é a eletroterapia, tá? Então, com relação a recursos eletroterápicos. Então, normalmente, nós temos um recurso que é aquele que eu considero indispensável, né, na limpeza de pele para promover a antisepsia, que é o alta frequência, tá? Então, alta frequência, ele tem as suas principais propriedades de ser bactericida, bacteriostático, fungicida, tá? Então, esses efeitos bactericida e bacteriostático, assim, são os efeitos mais importantes e que eu aplico no pós-extrações, tá? Na minha limpeza de pele. Esse recurso, tá? Nós estudamos, ele é um recurso, né, de eletroterapia, mas ele não utiliza uma corrente elétrica, ele utiliza uma descarga elétrica, tá? Então, essa descarga elétrica na forma de um faiscamento que vai favorecer a produção do ozônio e nós vamos alcançar esses efeitos, tá? Então, inicialmente, como eu não tenho uma corrente elétrica, eu não fecho um campo no meu paciente, né, no corpo do meu paciente, não teria contraindicação, tá? Então, olhando pelo princípio que é o recurso, não é contraindicado, tá? Já as correntes elétricas são contraindicadas realmente, tá? Então, se às vezes eu tenho dentro do meu procedimento uma limpeza de pele com hidratação, que eu vou utilizar uma corrente galvânica para promover uma iontoforese, ou eu quero utilizar uma microcorrente, né, em algum momento para o efeito anti-inflamatório, porque o paciente está apresentando acne, né? No caso da gestante, eu não posso. Correntes elétricas realmente são contraindicadas, porque eu sempre tenho dois polos e eu vou fechar, essa corrente vai fluir pelo corpo do meu paciente. Isso pode afetar o bebê, tá? Então é contraindicado. Mas o alta frequência, que é a descarga elétrica, não seria contraindicado. Eu não tenho dois pontos, é uma descarga elétrica superficial, tá? Local. Mas o que acontece? Justamente por essa questão, né, de mais sensibilização, essa questão emocional envolvida, ainda se eu tiver, né, além de tudo isso, um paciente que às vezes tem medo, né, de choque e ele associa, né, aquilo com o choque. Nós sabemos, né, quem já conhece faz, se o alta frequência ele faz um barulhinho, e que aquele barulhinho às vezes é o barulho que assusta mais, porque como que eu vou dizer, a sensação que ele causa na pele é muito suave, né, de um formigamento suave, depende, claro, da intensidade que você usa, mas a gente, né, nunca utiliza intensidades muito altas, né, de médio para mínimo, mas se tem ainda esse outro fator, essa paciente pode se assustar, ela pode ficar tensa, ela pode ficar apreensiva com aquilo, e às vezes nós corremos o risco de que ela venha por algum outro motivo apresentar alguma complicação, né? Às vezes nem é nada tão grave, assim como nós sabemos que pode ser, né? Às vezes por um outro motivo ela passar, né, por um risco de aborto, alguma situação assim, e ela pode relacionar com aquilo. Ah, eu acho que foi aquele choque, né, que o profissional me aplicou lá na limpeza de pele. Então, por esse motivo, nós evitamos, tá? Mas, professora, você disse que, né, você considera indispensável, tá? Então, assim, nós temos que avaliar a questão de custo-benefício, né? Então, nós encontramos em algumas marcas de cosméticos soluções que são antissépticas, tá? Então, ela contém princípios ativos que teria essa ação, né, também bactericida, bacteriostático. Então, às vezes as marcas trazem até o mesmo cosmético, ele é adstringente e antisséptico, tá? Outras têm o antisséptico separadamente, mas aí seria uma opção, tá? Desde que não contenha também aqueles ativos contraindicados, né, para ela. E aí você pode, então, optar por realizar uma antisepsia somente cosmética, tá? Nesse caso, para você minimizar riscos, né? Se você de repente observa que é aquele paciente, a gente observa também muito a questão do perfil do paciente, né? Então é um paciente que já conhece o recurso, já está habituado a fazer as limpezas, não tem nenhum receio, nenhum medo de choque, já sabe que não dói, é uma paciente tranquila, né? Uma paciente que não é ansiosa, às vezes até dorme ali na limpeza de pele. Então assim,
você não teria problema, você poderia usar, porque não existe uma contraindicação, tá? Uma contraindicação absoluta. É mais esse cuidado de avaliar o perfil do paciente e por conta desse momento, né, em especial, tá? Então, correntes elétricas não, né? Irradiações, normalmente nós não utilizamos, né? Uma radiofrequência dentro do procedimento de limpeza de pele, mas também seria contraindicado, tá? Então, dos recursos que nós mais utilizamos, né? Seriam esses, o vaporizador com ozônio eu posso utilizar tranquilamente, o alta frequência eu tenho, né? Devo ter esse cuidado nessa análise um pouco mais, né, detalhada se eu posso ou não utilizar. Microcorrente eu não utilizaria, corrente galvânica, seja para iontoforese ou desincrustação, também não pode utilizar, tá? Então, correntes elétricas contraindicadas, tá? E aí nós temos um outro ponto, que é essa questão da melanogênese, tá? Essa questão do risco a hipercromias. Eu acredito que talvez vocês já tenham observado, né? Às vezes para quem tem filhos, né? A gente observa na gente mesmo, às vezes, né, em outros pacientes, que essa produção aumentada de melanina é tão evidente que nós observamos o escurecimento de algumas áreas, né? Então, como os mamilos, né, a própria genitália, a linha alba, né, que é aquela linha no abdômen, ela se apresenta mais escurecida. Então, tudo isso é porque o processo da gestação, todos os hormônios ali envolvidos, vão estimular o aumento da produção do hormônio melanoestimulante que atuam diretamente no melanócito. Então, isso faz parte do processo, tá? E aí, se eu agredir muito essa pele, que produzir inflamação, a inflamação é um outro fator que atua da mesma forma, também vai lá, estimula a produção do hormônio, que estimula os melanócitos, tá? E aí, se a minha paciente tem os fototipos mais altos, mais cuidado eu tenho que ter. Então, em quais momentos que eu corro o risco de lesionar essa pele? A esfoliação, né, que eu já comentei com vocês, então dependendo do que você utiliza e da forma que você faz essa esfoliação. Por exemplo, um outro recurso, peeling de diamantes, tá? Ele é um aparelho e nós sempre relacionamos, né, até nós estudamos assim, né, os equipamentos, os aparelhos dentro da eletroterapia, mas ele é um recurso mecânico, tá? Então ele realiza uma sucção, que é um vácuo, uma pressão negativa, e ele tem uma ponteira abrasiva, que vai promover um lixamento na superfície da pele para remover células mortas. Eu posso utilizar na limpeza de pele? Posso. Posso utilizar na paciente gestante? Posso, não tem nenhuma contraindicação. Mas dependendo de como eu faço, do nível de profundidade, eu posso lesionar essa pele, né? Então, aquele profissional, às vezes, mais empolgado, né? A hora que percebe, lesionou. Lesionei, processo inflamatório, tendência a escurecimento, tá? É uma tendência muito grande. Então, seja um esfoliante físico, seja um esfoliante mecânico, tá? No caso de esfoliantes enzimáticos, é mais difícil, tá? Isso acontecer. É praticamente inexistente esse risco, e no caso dos esfoliantes químicos existe o risco, né, de lesionar, desencadear a inflamação, mas são os ácidos que eu já contraindico, já não vou utilizar na gestante, tá? Depois eu tenho um outro risco no momento das extrações, tá? Que é aquela que depende diretamente da emoliência e depende da técnica, tá? Então, olha só, eu realizo a limpeza de pele, as extrações eu faço manualmente, tá? Com os polegares, com os indicadores. Alguns profissionais fazem com os polegares, mas eu sei que eu posso utilizar sucção, posso utilizar cureta, tá? Eu já vi profissionais que fazem com pinças, que fazem com espátulas, né? Aquelas espátulas de madeira, abaixador de língua, fazem ali uma pincinha, uma compressão. Então, dependendo da forma que eu faço, da técnica que eu utilizo e da emoliência que eu conseguir ou não, né, eu posso ferir essa pele. E aí o risco de HPI, hipercromia pós-inflamatória, tá? Também um pontinho escurecido ali. Então, é um paciente que eu preciso ter um cuidado redobrado com isso, tá? E aí depois, né, disso, depois dessa parte das extrações, nós fazemos antisepsia, que no caso dela, então, né, vai ser sem o alta frequência. E aí eu venho para a parte de máscara, né? Então, a parte da máscara, quando eu evito o ácido,
né? Normalmente eu não vou ter nenhum outro tipo de componente que possa causar uma hipercromia, a não ser que de repente seja um componente que ela tem que tem alergia, por exemplo, um componente, nós sabemos que nós temos princípios ativos que tendem a ser mais alérgenos, né? Então, além do ácido salicílico, né? O ácido salicílico é um deles, mas eu já eliminei, não vou usar ácidos, mas aí eu tenho própolis, eu tenho demai, tem muitas pessoas que desenvolvem processos alérgicos a esses ativos. Então também eu já vou, todos aqueles alérgicos eu já vou tentar evitar. Se na minha anamnese, né, lá quando eu estou conversando, ela me informou que ela tem alergia de um ou outro, às vezes ela não sabe se tem alergia dos ativos, mas ela faz referência a vários outros tipos de alergias, né, alergias respiratórias, alimentares, então também eu já vou evitar aqueles, tá, porque essa reação alérgica poderia, né, evoluir com um aumento da vascularização, com o surgimento de, né, um relevo, pápulas elevadas nessa pele e até em algum outro, né, um caso, né, mais exacerbado, um processo inflamatório. Então, sempre tenho que minimizar o risco de inflamações, tá? Então, seria basicamente isso, tá? Depois dessa máscara eu já vou para finalizadores, né? Então eu posso utilizar sérums, e aí nesses sérums eu tenho que observar se não tem nenhum ativo que seja contraindicado. Então o que eu mais utilizo, né, que é um princípio ativo que ele encaixa, né, para várias situações, ele costuma trazer benefício para todas as peles, né, que é a vitamina C. Ela não é contraindicada, tá, para paciente gestante, eu posso utilizar. Um ácido hialurônico, que é um ativo hidratante, né, então apesar do nome ácido, né, ele é hidratante, também não é contraindicado, posso utilizar. E a fotoproteção, né, então com relação à fotoproteção também, né, não tenho restrições, né? Só a questão, por exemplo, digamos que essa minha paciente gestante, ela já apresenta um quadro de melasma, tá? Ou em decorrência, né, de algum uso de anticoncepcionais, alguma outra alteração hormonal, ou às vezes de uma gestação anterior. É interessante que ela inclua na rotina dela um fotoprotetor com tonalizante, tá? Esse fotoprotetor com tonalizante, ele vai proteger mais, né, da luz visível e vai, né, diminuir o risco de aumentar a intensidade de pigmentação desse melasma, ou às vezes até surgirem manchas, né, em outras regiões, tá? Mas normalmente no procedimento ali da limpeza de pele, nós vamos finalizar com um fotoprotetor sem tonalizante, né? A não ser que seja, igual tem algumas marcas que trazem os fotoprotetores com tonalizantes universais, que aí são, né, aqueles tonalizantes que você aplica em todo, né, qualquer fototipo e ele se adapta ao tom da pele. Então, se você tiver desse, também pode utilizar sem nenhum problema, tá? Então, acredito que seria isso, tá? Que eu tinha aqui para comentar aqui com vocês. Eu gostaria de abrir para vocês, se vocês tiverem perguntas, tá? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer nesse momento. Agora, nesse momento, eu posso, né, responder todas as dúvidas, todas as perguntas de vocês. Lembrar que quem estiver assistindo, né, pelo YouTube, já se inscreve, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Que mais? Algumas perguntas, tá? Então, acho que eu até já fui comentando, né, assim, quais são essas dúvidas principais dentro do procedimento. Então, acredito que não tenha, né? Não vi aqui nenhuma perguntinha. Então, se você está aqui assistindo, né, ao vivo aqui pelo Instagram, tá? Aproveita para seguir o perfil. Se estiver pelo YouTube, no modo gravado, aproveita para se inscrever, tá? E aí, até a próxima live, tá?